A gente devia se ver mais, meu filho disse. E eu soube que ele já tinha ouvido sobre o segredo. Meu nome é Jorge Silveira. Tenho 66 anos e moro sozinho numa casa simples no bairro Lourdes, em Governador Valadares, Minas Gerais. Se você está me assistindo agora, deixe nos comentários de onde você é. E se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa história. A casa é pequena, mas tem tudo o que eu preciso. 2 quartos, uma sala com sofá que já conhece a forma do meu corpo, uma cozinha onde o cheiro de café coado ainda me lembra da Célia, minha esposa, e uma varanda com 2 cadeiras de plástico branco, onde eu e meu vizinho Moacir tomamos café toda tarde. Faz 4 anos que perdi a Célia. Câncer. A doença levou ela devagar, e eu fiquei aqui, nessa casa que a gente construiu tijolo por tijolo durante 30 anos de casamento. Trabalhei nos Correios a vida inteira. Aposentei faz 8 anos. A pensão não é grande, mas dá para viver com dignidade. Meu filho Ricardo mora em Belo Horizonte. Tem 38 anos, é casado com a Patrícia e me deu 2 netos, o Lucas, de 12 anos, e a Ana Clara, de 8. O Ricardo trabalha como gerente de vendas numa concessionária de carros. Sempre foi esforçado, sempre quis vencer na vida. Mas a verdade é que depois que a mãe dele morreu, ele meio que sumiu. No começo, logo depois do velório, ele ainda ligava de vez em quando. Mas com o tempo, as ligações foram ficando mais raras, de mês em mês, às vezes 2, 3 meses sem notícia. Quando eu ligava, ele atendia correndo, sempre ocupado, sempre com pressa. Oi, pai, tá tudo bem? Desculpa, tô no meio de uma reunião, a gente se fala depois. E o depois nunca chegava. Eu entendia, pelo menos tentava entender. Belo Horizonte fica a mais de 300 quilômetros daqui. Ele tem a vida dele, o trabalho, a família. Eu também fui pai ocupado quando era mais novo. Sei como é, mas dói. Dói acordar todo dia e olhar para o celular esperando uma mensagem que não vem. Dói fazer comida para um só. Dói comemorar aniversário sozinho, com o seu Moacir do lado trazendo um bolo da padaria e fingindo que tá tudo bem. Foi numa dessas tardes de solidão que aconteceu o susto que mudou tudo. Era uma terça-feira de março. Manhã quente, céu limpo, aquele sol de Minas que queima a pele. Eu estava varrendo a varanda quando senti uma tontura forte. O peito apertou, a respiração ficou curta. Segurei na parede, mas as pernas bambei a rã. Caí. O seu Moacir, que estava regando as plantas dele do outro lado do muro, escutou o barulho e veio correndo. Ele tem 72 anos, mas ainda é forte, foi aposentado da Vale. Me pegou no colo, botou na cadeira, jogou água no meu rosto. Jorge, respira, rapaz. Demorou uns minutos até eu conseguir voltar. O coração batia descompassado, parecia que ia saltar pela boca. Moacir quis me levar para o hospital, mas eu resisti. Disse que era só um mal-estar, que ia passar, mas não passou. Naquela noite, sozinho na cama, olhando para o teto, eu pensei na morte pela primeira vez desde que a Célia partiu. E pensei no Ricardo. Pensei nos netos que mal me conhecem. Pensei em tudo que eu ia deixar para trás. No dia seguinte fui ao médico. Arritmia cardíaca. Nada grave, segundo o doutor, mas precisava de acompanhamento. Remédio todo dia, exames regulares, cuidado com o estresse. E o médico me olhou daquele jeito sério e disse: Seu Jorge, o senhor precisa se cuidar. Coração não é brincadeira. Saí do consultório com a receita na mão e uma decisão na cabeça. Passei numa corretora de seguros no centro da cidade. Uma moça simpática me atendeu, explicou os planos. Eu escolhi um seguro de vida bom. 380 mil reais. Era quase tudo que eu conseguia pagar por mês, sem apertar demais a aposentadoria. Mas valia a pena. Fiz aquilo pensando no Ricardo e nos meus netos. Queria deixar algo, sabe? Queria que eles lembrassem de mim, não como o velho que morreu sozinho, mas como o pai e o avô que pensou neles até o fim. Assinei os papéis. A corretora disse que qualquer dúvida era só ligar. Guardei os documentos numa pasta na gaveta do guarda-roupa e segui minha vida. Não contei para o Ricardo. Não via motivo. Ia ser uma surpresa boa quando a hora chegasse. Só comentei com o Moacir, numa daquelas tardes de café na varanda. Fiz um seguro, Moacir. 380 mil. Pro Ricardo e os meninos. Moacir tomou um gole de café. Ficou quieto um tempo, depois suspirou. Você é bom demais, Jorge. Tomara que esse filho seu reconheça isso. Passou um mês.
2, 3, tudo normal. Até que num sábado à tarde, o telefone tocou. Era o Ricardo. Oi, pai, tudo bem? A voz dele estava diferente, animada, calorosa. Não era aquela pressa de sempre. Tudo, filho. E você? Tô bem, pai. Tava aqui pensando em você. Faz tempo que a gente não se fala direito, né? Meu coração deu um pulo. Será que ele estava sentindo minha falta de verdade? Faz sim, meu filho. Tá tudo bem por aí? Os meninos? Tá tudo ótimo. Os meninos perguntaram de você outro dia, sabe? A Ana Clara disse que queria ver o vovô. Sorri. Fazia tanto tempo que ele não falava dos netos com esse carinho. Que bom, filho. Pode trazer eles aqui quando quiser. A casa é pequena, mas tem espaço pro coração. Eu sei, pai. Eu sei. Olha, eu queria falar com você sobre uma coisa. Meu estômago apertou. Será que ele precisava de dinheiro? Fala, filho. Eu e a Patrícia estávamos conversando. A gente acha que você devia vir mais para Belo Horizonte, ficar uns dias aqui com a gente. Os meninos iam adorar. E você merece, pai. Merece descansar, aproveitar. Fiquei sem palavras. Depois de anos de silêncio, de visitas canceladas, de promessas não cumpridas, o Ricardo estava me convidando para ficar na casa dele. Eu adoraria, filho. Mas você tem certeza? Não vou atrapalhar? Atrapalhar, pai? Você é meu pai. A casa é sua também. A gente devia se ver mais. A gente devia se ver mais. A frase ficou ecoando na minha cabeça depois que desliguei o telefone. Deveria estar feliz. Deveria estar pulando de alegria. Mas alguma coisa no tom da voz dele, alguma coisa naquele convite repentino me incomodou. Fui até a varanda. Moacir já estava lá, como sempre. Era o Ricardo? Ele perguntou. Era. E aí? Ele me convidou para passar uns dias lá em Belo Horizonte. Moacir ergueu as sobrancelhas. É mesmo? E você vai? Não sei. Achei estranho. Estranho por quê? Faz 4 anos que ele quase não aparece aqui, Moacir. 4 anos que eu vivo praticamente sozinho. E de repente ele liga todo animado dizendo que a gente devia se ver mais. Não te parece esquisito? Moacir coçou a barba grisalha pensativo. Jorge, eu vou te falar uma coisa que aprendi nesses meus 72 anos de vida. Quando o filho que some aparece de repente, ou tá precisando ou tá interessado. As palavras dele caíram como um balde de água fria. Você acha que ele quer alguma coisa? Não sei, mas você conhece seu filho melhor do que eu. O que seu coração tá dizendo? Olhei para o horizonte. O sol começava a se pôr atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e roxo. Meu coração tá dizendo que alguma coisa não tá certa. Naquela noite, deitado na cama, peguei o celular e reli as mensagens antigas do Ricardo. A última era de 2 meses atrás. Um feliz aniversário, pai, sem nenhum emoji. E agora, do nada, ele queria que eu fosse para lá. Queria que a gente se visse mais. Por quê? O que tinha mudado? Foi então que me lembrei. 3 semanas atrás, a corretora de seguros ligou. Era uma ligação de rotina só para confirmar meus dados. Eu não estava em casa. Tinha ido na feira. Quando voltei, vi que tinha uma chamada perdida. Liguei de volta, resolvi tudo por telefone mesmo. Mas agora, relembrando aquele dia, uma imagem veio na minha cabeça. O Ricardo tinha me ligado naquela mesma semana. Disse que ele e a Patrícia iam passar aqui em Valadares rapidinho, só para me ver, porque estavam voltando de uma viagem. Eles ficaram menos de 1 hora. Almoçaram comigo, correndo. A Patrícia ficou mexendo no celular o tempo todo. E quando a corretora ligou de novo, eu estava no banheiro. Foi a Patrícia quem atendeu. Meu sangue gelou. Será que... Não podia ser. Meu filho não seria capaz. Mas a dúvida tinha sido plantada. E na escuridão do quarto, sozinho com meus pensamentos, uma pergunta martelava sem parar. O que exatamente a Patrícia tinha ouvido naquele telefonema? Os dias seguintes foram estranhos. Ricardo começou a ligar com frequência. Toda terça e quinta, no mesmo horário, 6 da tarde. Como um relógio. Perguntava da minha saúde, do tempo, se eu estava comendo direito. Conversas que nunca passavam de 10 minutos, mas que vinham carregadas de um carinho que eu não via há anos. Eu queria acreditar. Deus sabe como eu queria. Mas a cada ligação, aquela sensação estranha no peito crescia. As perguntas dele eram sempre as mesmas. Tá tomando os remédios certinho, pai? Fez os exames que o médico pediu? Tá cuidando de tudo, né? Da saúde, dos papéis.
Essa palavra ficava martelando na minha cabeça depois que eu desligava. Numa quinta-feira, ele ligou mais cedo. 5 da tarde. Eu estava podando as roseiras da Célia no quintal. Atendi com a mão suja de terra. Oi, filho. Pai, que bom te pegar. Olha, eu estava conversando aqui com a Patrícia. A gente queria muito que você viesse passar o fim de semana aqui. Que tal? Esse fim de semana? Amanhã você pega um ônibus de manhã, chega aqui na hora do almoço. Fica sábado e domingo, segunda você volta. O que acha? Era estranho demais. Rápido demais. Filho, eu agradeço, mas amanhã é sexta. Tenho consulta marcada no posto de saúde. Silêncio do outro lado. Ah, entendo. E é consulta importante? É de rotina. Pressão, essas coisas. Tá. Então, que tal semana que vem? Vou pensar, filho. Te aviso. Desliguei e fiquei ali parado, segurando o telefone e olhando pro nada. Moacir apareceu na cerca com 2 xícaras de café. Seu filho de novo? De novo. E? Quer que eu vá para Belo Horizonte amanhã. Moacir entregou uma xícara para mim. Tomou um gole da dele. Jorge, posso te dar um conselho? Claro. Descubra o que ele quer antes de ir, porque se for o que eu tô pensando, você vai se machucar. Tomei o café em silêncio. Estava amargo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto pensando. A casa estava silenciosa demais. Só o barulho do relógio na sala marcando cada segundo. Às 2 da manhã levantei. Fui até o guarda-roupa, abri a gaveta onde guardava os documentos do seguro. Peguei a pasta, sentei na cama, reli tudo. Beneficiário: Ricardo Silveira. Valor: R$380 mil. Aquele papel representava anos da minha vida. Trabalho honesto, economia, sacrifício. Tudo feito por amor. Mas será que era amor que estava trazendo meu filho de volta? Ou era esse número? Guardei os papéis e voltei para a cama. Mas o sono não veio. No dia seguinte, sexta-feira, a dona Lourdes veio fazer a faxina. Ela trabalha aqui 2 vezes por semana, terças e sextas. Uma mulher de 58 anos, baixinha, magra, de fé, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de Deus na boca. Enquanto ela lavava o chão da cozinha, fiz café. Sentamos na mesa. Seu Jorge, o senhor está com a cara cansada. Dormiu mal? Um pouco, dona Lourdes. Preocupação? Hesitei, mas algo em mim precisava falar. Meu filho Ricardo tem ligado bastante ultimamente. Os olhos dela brilharam. Que bênção! Família unida é tudo. Mas eu tô achando estranho. Ele sumiu 4 anos e agora aparece do nada querendo que eu vá para lá. Dona Lourdes ficou séria. Tomou um gole de café, pensativa. Seu Jorge, posso falar uma coisa? Claro. Umas 3 semanas atrás eu estava limpando a sala quando o seu filho e a nora vieram aqui. Lembra? Lembrava. Era o dia que eles tinham passado rapidinho. Lembro. Eu estava arrumando o quarto quando escutei a Patrícia falando no telefone. Ela estava na varanda. Não era para eu ouvir, mas a janela estava aberta. Meu coração acelerou. O que ela disse? Dona Lourdes olhou para mim com pena. Ela estava falando com alguém sobre dinheiro, reclamando de contas, de dívidas. E aí ela disse uma coisa que me deixou preocupada. O quê? Ela disse assim: quando o velho partir, a gente finalmente vai resolver esses problemas. O mundo parou. Senti o sangue gelar nas veias. A xícara de café tremeu na minha mão. Tem certeza, dona Lourdes? Absoluta, seu Jorge. Eu não ia te contar porque pensei que podia ter entendido errado, mas com esse comportamento estranho do Ricardo, achei que o senhor precisava saber. Levantei da mesa. Fui até a janela. Olhei para o quintal, para os ipês que a Célia plantou, para as roseiras que eu cuidava todo dia. Quando o velho partir, aquelas palavras ecoavam, queimavam. Meu filho, meu único filho, estava esperando eu morrer? Dona Lourdes veio até mim, pôs a mão no meu ombro. Seu Jorge, eu não sei o que está acontecendo, mas o senhor é um homem bom, um homem de Deus, e Deus não abandona os seus. Assenti, mas não consegui falar. Ela terminou a faxina e foi embora. Fiquei sozinho na casa. Sentei no sofá da sala, aquele que conhecia a forma do meu corpo, e pela primeira vez em 4 anos, desde que a Célia morreu, eu chorei. Chorei pela solidão, pela traição, pela dor de descobrir que meu filho via mais valor num papel do que em mim. Quando as lágrimas secaram, uma coisa nasceu dentro de mim. Não era raiva, não era ódio, era clareza.
Peguei o telefone e liguei para o Moacir. Moacir, preciso da sua ajuda. Fala, Jorge. Preciso saber se o que eu tô pensando é verdade. E se for, preciso me proteger. Pode contar comigo. O que você quer fazer? Vou testar meu filho. Naquela tarde, sentado na varanda com o Moacir, montei um plano simples. Eu ia ligar para o Ricardo e aceitar o convite. Ia passar um fim de semana em Belo Horizonte, mas ia prestar atenção em tudo. Cada palavra, cada olhar, cada gesto. E dependendo do que eu descobrisse, tomaria as medidas necessárias. E se você descobrir que é verdade, Jorge, que ele está só interessado no dinheiro, aí eu vou fazer o que eu devia ter feito antes. O quê? Proteger o que é meu e ensinar meu filho uma lição que ele nunca vai esquecer. Moacir acenou com a cabeça. Você é mais forte do que pensa, amigo. Naquela noite, liguei para o Ricardo. Filho, pensei melhor. Vou aceitar seu convite. Posso ir fim de semana que vem? A alegria na voz dele parecia real, mas agora eu escutava diferente. Pai, que ótimo! A gente vai adorar te receber. Vou buscar você na rodoviária. Não precisa, filho. Eu pego um táxi. Tem certeza? Tenho. Tá bom. Então tá combinado. Sexta você vem. A gente vai ter um fim de semana maravilhoso. Desliguei. Olhei para o retrato da Célia na parede. Ela sorria. Me dá força, amor, porque eu vou precisar. E assim, com o coração partido, mas a mente clara, comecei a me preparar para descobrir a verdade sobre meu filho. Seria ele capaz de me trocar por dinheiro? A semana passou devagar. Cada dia parecia ter 48 horas. Ricardo ligou mais 2 vezes, sempre animado, sempre carinhoso. Contou que os meninos estavam ansiosos para me ver, que a Patrícia tinha arrumado o quarto de hóspedes, que ele ia me levar num restaurante bom no sábado. Eu fingia alegria, mas por dentro, cada palavra dele era como uma lâmina. Na quinta à noite, arrumei uma mala pequena. 2 mudas de roupa, o remédio do coração, o carregador do celular. Dona Lourdes tinha passado na quarta e deixado a casa impecável. Moacir veio me visitar. Pronto para a viagem? Pronto. Lembra do que conversamos? Lembro. Prestar atenção em tudo. E se você confirmar a suspeita? Aí eu volto e tomo as providências. Ele me entregou um papel dobrado. O que é isso? Telefone do meu sobrinho. Ele é advogado em Belo Horizonte. Se você precisar de ajuda jurídica, liga para ele. Já avisei, ele vai te atender. Segurei o papel com força. Obrigado, Moacir, de verdade. A gente se vê segunda, Jorge. E lembra, você é mais forte do que imagina. Sexta de manhã, acordei às 5. Tomei banho, me vesti, tomei café olhando pela janela. O céu estava começando a clarear. Pássaros cantavam nos ipês. Peguei a mala e saí. A rodoviária de Governador Valadares estava cheia. Gente indo e vindo. Cheiro de pão de queijo da lanchonete. O ônibus para Belo Horizonte sairia às 7. Comprei uma água, sentei num banco. Fiquei observando as pessoas. Famílias, casais, mães com filhos pequenos. Todos com destino. Todos com alguém esperando do outro lado. Eu também tinha alguém esperando. Mas será que era amor ou interesse? O ônibus chegou. Entrei, procurei meu lugar. Janela. Gosto de ver a estrada. Às 7 em ponto, partimos. A viagem levaria cerca de 5 horas com uma parada no meio do caminho. Coloquei o fone de ouvido e fingi que dormia. Mas minha cabeça não parava. Lembrei de quando o Ricardo era criança. Menino esperto, risonho. A Célia morria de orgulho dele. Sempre tirava notas boas na escola. Sempre foi educado, prestativo. Quando é que ele mudou? Ou será que ele não mudou? Será que eu é que nunca vi quem ele realmente era? Paramos numa cidadezinha no meio do caminho. Desci, comprei um salgado, voltei para o ônibus. O resto da viagem passou num borrão. Chegamos em Belo Horizonte meio-dia. A rodoviária era enorme, cheia de gente. Peguei minha mala, saí. O sol estava forte, calor úmido de cidade grande. Liguei para o Ricardo. Pai, chegou? Cheguei, filho. Tô indo buscar você. Espera aí na porta mesmo. 10 minutos eu chego. Fiquei esperando, olhando o movimento. Tanta gente, tanta pressa. Um carro cinza parou na minha frente. Ricardo desceu, ele estava mais gordo. O cabelo já ralo, roupa social, gravata afrouxada. Sorriu largo. Pai! Me abraçou. Um abraço rápido, meio sem jeito. Deixa eu pegar sua mala. Colocou no porta-malas.
Entrei no banco do passageiro. E aí, como foi a viagem? Tranquila. Ótimo. A casa é perto daqui, uns 20 minutos. Os meninos estão na escola ainda, mas chegam logo. Seguimos pela cidade. Prédios altos, trânsito pesado, barulho de buzina, tudo diferente da minha Governador Valadares. Pai, você tá bem? Meio quieto. Tô cansado da viagem. Ah, sim. Normal. Chegando lá você descansa. A Patrícia fez um almoço especial. Olhei para ele. Ele mantinha os olhos na estrada, as mãos no volante, a aliança brilhando no dedo. Ricardo, posso te perguntar uma coisa? Claro, pai. Por que você me chamou, de verdade? Ele deu uma risadinha nervosa. Como assim? Filho, faz 4 anos que a gente mal se fala. Você vem aqui 1, 2 vezes por ano, mal liga. E de repente você quer que eu passe o fim de semana aí. Por quê? Ele ficou tenso. Apertou o volante. Pai, eu sei que fui ausente. Eu sei. Mas a vida estava corrida. O trabalho, as crianças. Só isso. Mas eu estou tentando melhorar. Quero te ver mais. Você é meu pai. A resposta era boa. Tinha até emoção. Mas não convencia. Chegamos num prédio num bairro que ele disse ser o Buritis. Bonito. Classe média alta. Portaria. Segurança. Subimos pro apartamento. 10º andar. Ele abriu a porta. Cheguei e trouxe o vovô. A Patrícia apareceu da cozinha, cabelo loiro, maquiagem bem feita, sorriso que não chegava nos olhos. Seu Jorge, que prazer ter o senhor aqui. Me deu 2 beijinhos rápidos. O almoço já está quase pronto. Fiz frango com quiabo, do jeito que o senhor gosta. Eu não lembrava de ter dito que gostava de frango com quiabo, mas agradeci. O apartamento era grande, bem decorado, móveis caros, televisão enorme na sala. Ricardo me mostrou o quarto onde eu ia ficar. Fica à vontade, pai, qualquer coisa me chama. Sentei na cama, olhei em volta. Tudo muito bonito, muito arrumado, mas gelado. Não tinha alma. Voltei para a sala. A Patrícia estava colocando a mesa. Ricardo mexia no celular. Precisa de ajuda? Perguntei. Não, seu Jorge, senta aí, relaxa. Sentei no sofá. Olhei pela janela. A cidade se estendia até onde a vista alcançava. Me senti pequeno, perdido e muito, muito sozinho. O almoço foi estranho, silencioso demais. A Patrícia tentava puxar conversa, mas as perguntas eram vazias. Como está o tempo em Valadares? O senhor está comendo bem? Ricardo olhava para o prato, para o celular, para qualquer lugar menos para mim. Depois do almoço, eles me deixaram sozinho. Ricardo disse que precisava resolver umas coisas do trabalho. Patrícia foi buscar os meninos na escola. Fiquei no quarto, deitado, pensando. Às 4 da tarde ouvi barulho, vozes de crianças. Levantei, fui até a sala. Lucas e Ana Clara estavam com as mochilas nas costas. Quando me viram, ficaram sem jeito. Oi, vovô, disse Lucas baixinho. Oi, meu neto, deixa eu te ver. Como você cresceu? Ele deu um sorrisinho. Ana Clara se escondeu atrás da mãe. Vem cumprimentar o vovô, Ana, disse Patrícia. A menina veio devagar, me deu um abraço rápido. Doía perceber que meus próprios netos não me conheciam. Ricardo apareceu. E aí, molecada? Que tal passarmos a tarde com o vovô? Lucas olhou para o celular. Pai, eu tenho jogo online com os amigos agora. E eu prometi assistir uma série com a Clara, disse Patrícia. Ricardo ficou sem graça. Ah, tudo bem. Então, que tal um jantar hoje à noite? Todos juntos. Ótimo, concordou Patrícia, rápido demais. A tarde passou devagar. Fiquei no quarto lendo notícias no celular. Ouvia os sons do apartamento, a televisão ligada, Lucas gritando no videogame, Patrícia e Ana Clara rindo de alguma coisa. Eu estava ali, mas não estava. À noite sentamos todos à mesa. Patrícia tinha feito lasanha. Foi durante o jantar que tudo começou a ficar claro. Pai, disse Ricardo, eu e a Patrícia estávamos pensando... Ele olhou para a esposa. Ela acenou com a cabeça. A gente sabe que você mora sozinho lá em Valadares. E com a idade e os problemas de saúde, meu estômago apertou. Não seria melhor você vir morar aqui com a gente? Silêncio. Aqui? Perguntei. Olha, esse quarto de hóspedes pode ser seu. A gente arruma ele direitinho, você fica perto dos netos, da gente. Tem hospital bom aqui perto. É mais seguro. Patrícia sorriu. Seria ótimo ter o senhor aqui, seu Jorge. Os meninos adorariam. Olhei para Lucas e Ana Clara.
Eles não pareciam ter sido consultados sobre isso. E a minha casa? Perguntei. Ah, a gente vende ou aluga. Usa o dinheiro para se manter aqui, disse Ricardo, como se fosse simples. A casa que eu e a Célia construímos, tijolo por tijolo, suor e amor. Vender? Filho, agradeço a preocupação, mas eu gosto de viver lá. É minha casa. Ricardo trocou um olhar com Patrícia. Pai, mas pensa bem, lá você tá sozinho. Se acontecer alguma coisa, como na vez que você passou mal, quem vai te socorrer? Tenho meus vizinhos, tenho meus amigos, mas não é a mesma coisa que família. Família. Aquela palavra na boca dele soava falsa. Vou pensar, disse, só para encerrar o assunto. Terminamos de jantar. Lucas e Ana Clara foram para o quarto. Fiquei na sala com Ricardo e Patrícia. Patrícia trouxe café. Seu Jorge, ela disse, toda meiga. O Ricardo me contou do seu seguro. Meu sangue gelou. Ricardo ficou vermelho. Patrícia, Não, deixa eu falar. Ela se virou para mim. Olha, eu acho muito bonito da sua parte ter pensado no futuro deles, mas a gente queria garantir que tá tudo certinho com os documentos, sabe? Às vezes as seguradoras dão problema. Será que o senhor não quer que a gente te ajude a revisar os papéis? Ali estava. A verdade nua e crua. Eles não queriam eu, queriam o dinheiro. Respirei fundo. Tá tudo certo com os papéis. Não precisa se preocupar. Mas pai, insistiu Ricardo, não custa nada a gente dar uma olhada. Levar num advogado amigo nosso. Não precisa, filho. Ele ia insistir, mas alguma coisa no meu olhar o fez parar. O resto da noite foi tenso. Eles tentavam manter a conversa, mas o clima estava pesado. Às 10 me despedi e fui para o quarto. Deitei na cama. Olhei para o teto. E finalmente aceitei a verdade que estava fugindo há dias. Meu filho não me amava. Ele amava o que eu podia deixar para ele. Peguei o celular. Liguei para o Moacir. E aí? Ele atendeu. Você estava certo. Silêncio do outro lado. Sinto muito, Jorge. Eu também. O que você vai fazer? Vou voltar amanhã e vou tomar as providências. Quer que eu te ajude? Quero. Segunda a gente conversa. Tá bom, força, amigo. Desliguei. Não dormi aquela noite. Fiquei planejando cada passo. Porque se meu filho queria jogar esse jogo, eu ia jogar também. Mas pelas minhas regras. No sábado de manhã, desci para a cozinha cedo. Ricardo estava tomando café. Bom dia, pai. Dormiu bem? Mais ou menos. Tá se sentindo mal? Não. Só sinto falta da minha cama. Ele deu uma risada sem graça. Entendo. Olha, hoje eu pensei que a gente podia almoçar naquele restaurante que te falei. Depois levar os meninos no parque. O que acha? Filho, na verdade, eu acho melhor eu voltar hoje. O rosto dele mudou. Hoje? Mas você ia ficar até domingo. Eu sei, mas não estou me sentindo muito confortável. Prefiro voltar para casa. Patrícia apareceu de roupão. Aconteceu alguma coisa, seu Jorge? Não, só quero ir para casa. Eles trocaram olhares. Mas pai, disse Ricardo, a gente preparou tudo para o fim de semana. Eu agradeço, filho. Mas já decidi. O clima ficou gelado. Ricardo tentou argumentar mais um pouco, mas eu mantive firme. Às 10 da manhã, ele me levou para a rodoviária. A viagem de volta foi um silêncio. Na rodoviária, ele me ajudou com a mala. Pai, se eu ou a Patrícia falamos alguma coisa que te incomodou... Não foi nada disso, Ricardo. Só quero ir para casa. Ele me abraçou. Um abraço mais demorado dessa vez. Eu te amo, pai. Aquelas palavras deveriam aquecer meu coração, mas só trouxeram dor. Eu também, filho. Menti, porque naquele momento, o que eu sentia não era amor, era decepção. O ônibus chegou. Entrei. Ele ficou acenando até o ônibus partir. Encostei a cabeça na janela. Olhei a cidade sumindo no retrovisor e pensei, nunca mais vou deixar que usem meu amor assim. Cheguei em Governador Valadares às 4 da tarde. Peguei um táxi. Quando chegamos na rua, vi Moacir na varanda dele. Ele desceu correndo para me ajudar com a mala. Voltou cedo. Voltei. Entramos na minha casa. Sentei no sofá. Aquele sofá que conhecia meu corpo. Suspirei aliviado. Moacir, preciso resolver isso. Agora. O que você quer fazer? Fui até o quarto. Peguei a pasta com os documentos do seguro. Voltei para a sala. Primeiro, vou mudar o beneficiário. Para quem? Pensei. Ricardo não merecia mais. Mas os netos?
Eles eram inocentes. Vou dividir. Metade para os meus netos, em custódia até completarem 18 anos. A outra metade vou deixar para causas que eu acredito. A igreja, o asilo, lugares onde pessoas de verdade fazem o bem. Moacir assentiu. E o Ricardo? O Ricardo vai receber uma lição que ele nunca vai esquecer. Naquela noite liguei para o sobrinho do Moacir, o advogado. Marquei uma reunião para segunda-feira. No domingo, fui à igreja. Sentei no banco de sempre. O pastor pregou sobre perdão, sobre soltar as mágoas, mas tinha um versículo que ele citou que ficou martelando na minha cabeça. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ricardo tinha mostrado onde estava o coração dele, no dinheiro, e eu ia garantir que ele aprendesse que existem coisas mais valiosas que isso. Segunda-feira de manhã, fui ao escritório do advogado. Um rapaz jovem, atencioso. Expliquei tudo. Ele ouviu com atenção. Senhor Jorge, o senhor tem todo o direito de mudar o beneficiário. Vou preparar os documentos. Também vou fazer um testamento bem claro para evitar qualquer disputa futura. Quanto tempo leva? 1 semana. No máximo 2. Ótimo. Voltei para casa mais leve. Sentia que estava fazendo a coisa certa. Ricardo ligou naquela noite. Pai, chegou bem? Cheguei. Desculpa se a gente te deixou desconfortável. Não era de intenção. Eu sei, filho. A gente queria mesmo era te ajudar. Eu sei. Silêncio. Pai, sobre aquela conversa do seguro. Sim. É que a Patrícia às vezes se mete demais, mas era preocupação genuína. Entendo. Tá tudo certo então com os papéis? Lá estava de novo. A pergunta que realmente importava para ele. Tá tudo certo, filho. Não se preocupa. Ouvi o alívio na voz dele. Que bom. Qualquer coisa me avisa. Pode deixar. Desliguei. Olhei para o retrato da Célia. Amor, eu tô fazendo a coisa certa? O sorriso dela na foto parecia dizer que sim. As próximas 2 semanas foram de preparação. O advogado finalizou tudo. Assinei os documentos. Mudei o beneficiário do seguro. Fiz um testamento detalhado. Deixei uma carta. Uma carta para Ricardo ler quando eu partisse. Explicando tudo. Explicando por que fiz o que fiz. Explicando que amor não se compra, não se negocia, não se finge. Guardei tudo num cofre no banco. E esperei. Porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. E quando viesse, eu queria que a lição fosse inesquecível. Passou 1 mês. Ricardo continuou ligando. Sempre nas terças e quintas. Sempre as mesmas perguntas sobre saúde, sobre se eu estava cuidando de tudo. Eu respondia, educado, distante. Até que numa quinta-feira tive uma ideia. Um teste final. Liguei para ele. Ricardo, preciso te contar uma coisa. Fala, pai. Aconteceu algo? Tô pensando em fazer uma viagem. Viagem? Para onde? Para Aparecida do Norte. Sempre quis conhecer o santuário. Nunca fui. Silêncio. Ah, que legal, pai. Quando? Mês que vem vou com um grupo da igreja, 3 dias. Entendi. E você tem dinheiro para isso? Ali estava. A verdadeira preocupação. Tenho. Vou usar um pouco da poupança. Pai, não acha melhor guardar esse dinheiro? Vai que você precisa de alguma emergência? Emergência eu resolvo, mas essa viagem é um sonho antigo. Mas... Deixa eu te ajudar então. Quanto custa? R$ 1.200. Mas não precisa me ajudar, filho. Eu pago. Não. Deixa eu pagar essa viagem para você. É um presente meu. Fiquei em silêncio. Será que havia bondade real nessa oferta? Filho, você não precisa... Eu quero, pai. Você merece. Vou depositar amanhã na sua conta. No dia seguinte, os R$ 1.200 estavam lá. Contei para o Moacir. E aí, você vai viajar mesmo? Não, isso foi só um teste. Teste para quê? Para ver se ele se importa com meu dinheiro ou comigo. E a resposta ficou clara. Como assim? Ele ficou preocupado com a poupança. Não perguntou se eu ia conseguir fazer a viagem, se minha saúde aguentava. Só se preocupou com o dinheiro que eu ia gastar. Moacir balançou a cabeça. E os 1.200 que ele depositou? Vou guardar. E vou devolver no momento certo. 1 semana depois, liguei para o Ricardo de novo. Filho, cancelei a viagem. Por quê? Problema de saúde. O médico não recomendou. Ah, que pena, pai. Mas é melhor cuidar da saúde mesmo. Que o dinheiro que eu te mandei?
Tá aqui, vou te devolver. Não, deixa aí, guarda, qualquer hora você usa. Desliguei. Mais um pedaço da verdade confirmada. Ele não queria que eu gastasse dinheiro. Queria que eu guardasse. Para ele. Sentei na varanda. Dona Lourdes estava limpando a sala. Ela veio até mim com um café. Seu Jorge, posso falar uma coisa? Claro. Eu vejo o senhor cada vez mais triste. Desde aquela viagem para Belo Horizonte. É verdade, Dona Lourdes. O que aconteceu lá, contei. Contei tudo. A conversa sobre o seguro, a insistência, a frieza, ela ouviu em silêncio. Quando terminei, ela suspirou. Seu Jorge, eu não sou ninguém para dar conselho, mas posso contar uma história? Pode. Eu tive um irmão, o Paulo. Ele era o preferido da minha mãe. Ela dava tudo para ele. Casa, carro, dinheiro. Eu e meus outros irmãos que nos virássemos. Quando minha mãe ficou doente, sabe quem cuidou dela? Eu. O Paulo sumiu. Apareceu só quando ela estava morrendo para garantir a herança. E o que aconteceu? Minha mãe mudou o testamento uma semana antes de morrer. Deixou tudo para mim e para os outros irmãos. Pro Paulo deixou uma carta, explicando que amor se demonstra em vida, não na morte. Ele ficou bravo? Ficou. Mas com o tempo entendeu. Hoje ele cuida da própria família dele com mais atenção. Aprendeu. Olhei para ela. Você acha que o Ricardo pode aprender? Depende. Se o senhor der a lição certa. À noite abri a Bíblia. Procurei versículos sobre família, sobre amor, sobre tesouros. Um deles me tocou fundo. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ricardo estava ganhando dinheiro, mas perdendo o pai. E quando descobrisse o que eu tinha feito, teria que escolher. O arrependimento ou a amargura. A escolha seria dele. 2 meses depois, Ricardo apareceu em Governador Valadares sem avisar. Era um sábado de tarde. Eu estava na varanda com Moacir quando ouvi o carro parar. Olhei. Era ele. Sozinho. Surpresa, pai. Levantei. Meu coração disparou. O que ele queria? Ricardo, não sabia que você vinha. Resolvi te fazer uma visita. Tava com saudade. Moacir se despediu discretamente e foi embora. Ricardo entrou. Olhou em volta. A casa tá bem cuidada. A Dona Lourdes me ajuda. Sentamos na sala. Ofereci água. Ele aceitou. Pai, vim aqui porque preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Meu estômago apertou. Fala. Ele respirou fundo. Eu e a Patrícia estamos com problemas financeiros sérios. Silêncio. O negócio é o seguinte. Eu me meti em umas dívidas. Cartão de crédito. Fiz uns investimentos ruins. E agora tá apertado. Quanto? 80 mil reais. O número caiu como uma bomba. Ricardo, eu sei, pai. Eu sei que foi burrice minha. Mas eu preciso de ajuda. Se eu não pagar, vão tomar o apartamento. E aí eu, a Patrícia e os meninos, vamos ficar na rua. Olhei para ele. Tentei encontrar o menino que eu criei. O menino honesto, trabalhador. Mas só vi um homem desesperado. Filho, eu não tenho 80 mil reais. Mas você tem a casa. Você pode vender, pai. Ou fazer um empréstimo. Você consegue. Ricardo, essa casa é tudo o que eu tenho. E eu sou seu filho. Seu único filho. Você vai deixar seus netos morarem na rua? A voz dele subiu. Ele estava nervoso, suando. Filho, se acalma. Não dá para se acalmar, pai. Eu tô desesperado. E você, que tem condição de me ajudar, vai ficar aí parado? Que condição, Ricardo? Ele parou. Percebeu que tinha falado demais. Você tem sua aposentadoria, a casa e o seguro. Silêncio. Foi por isso que você começou a ligar para mim, não foi? Porque a Patrícia descobriu sobre o seguro. Ele ficou pálido. Pai, não é assim. Não minta para mim, Ricardo. Pelo amor de Deus, não minta mais. Ele baixou a cabeça. Por um momento pensei que ele ia confessar, pedir perdão. Mas ele se levantou. Tá bom, pai, entendi. Na hora que você precisou de mim, eu estava lá. Mas agora que eu preciso de você, você me vira as costas. Ricardo, deixa, pai. Eu vou embora. E dessa vez, não volto mais. Ele saiu. Bateu a porta. Ouvi o carro ligar e partir. Fiquei ali, sozinho, no silêncio. Moacir voltou meia hora depois. Eu vi ele indo embora. Parecia bravo. Contei o que aconteceu. Moacir suspirou. Jorge, você fez o certo. Então por que dói tanto? Porque você é pai e pai sempre sente. Naquela noite rezei. Rezei como nunca tinha rezado.
Deus, eu fiz o certo, meu filho está perdido. Me ajuda a salvar ele antes que seja tarde. A resposta não veio em palavras, mas veio em paz. Uma paz de que eu estava no caminho certo. Passaram 3 semanas. Ricardo não ligou, não mandou mensagem. Silêncio total. Eu segui minha vida. Igreja aos domingos. Café com Moacir à tarde. Dona Lourdes 2 vezes por semana. Até que numa quinta-feira meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Seu Jorge, aqui é a Patrícia. Meu coração disparou. Patrícia? Aconteceu algo com o Ricardo? Não. Quer dizer, sim. Seu Jorge, eu preciso falar com o senhor. Pessoalmente. Sobre o quê? Por favor, é importante. O senhor pode vir até Belo Horizonte? Eu pago a passagem. Algo na voz dela era diferente. Não era a voz da mulher ambiciosa de antes. Era medo. Não sei, Patrícia. Por favor, seu Jorge, pelo Ricardo, por mim, pelos seus netos. Desliguei prometendo pensar. Contei pro Moacir. Não vai, ele disse. Mas e se for realmente importante? Jorge, é armadilha. E se não for? Fiquei em dúvida. Até que decidi. Eu ia. Mas ia preparado. Liguei pro advogado. Expliquei a situação. Senhor Jorge, vá, mas leve testemunha e não assine nada. No sábado, peguei o ônibus. Dessa vez, Moacir veio comigo. Chegamos em Belo Horizonte. Patrícia nos esperava na rodoviária. Só ela, sem Ricardo. Ela estava diferente, magra demais, olheiras, cabelo preso de qualquer jeito. Seu Jorge, obrigada por vir. Cadê o Ricardo? Ele não sabe que eu liguei pro senhor. Fomos até um café perto da rodoviária. Sentamos. Moacir do meu lado. Patrícia respirou fundo. Seu Jorge, eu preciso contar a verdade. E ela contou. Contou que as dívidas eram reais, mas que eram dela, não do Ricardo. Ela tinha gastado tudo em cartão de crédito. Compras. Viagens. Tentando manter as aparências. Contou que quando descobriu sobre o seguro viu uma saída. Convenceu Ricardo a se aproximar de mim, a fingir carinho. Foi ideia minha. O Ricardo não queria, mas eu pressionei. Eu manipulei ele, seu Jorge. Lágrimas escorreram. E agora a gente tá no fundo do poço. O Ricardo perdeu o emprego na semana passada. Ele tá em depressão. Não sai da cama. E eu não sei mais o que fazer. Olhei para ela. Vi uma mulher quebrada. Por que você tá me contando isso? Porque eu preciso que o senhor perdoe a gente e ajude o Ricardo. Não com dinheiro, com presença. Ele precisa do pai dele. Fiquei em silêncio. Seu Jorge, eu sei que eu fui horrível. Sei que não mereço perdão. Mas o Ricardo, ele é um bom homem. Eu que estraguei tudo. Moacir apertou meu ombro. Patrícia, eu disse, onde está meu filho agora? Em casa. Leva eu lá. Chegamos no apartamento. Ela abriu a porta. A casa estava bagunçada, roupas no sofá, louça na pia. Ricardo estava no quarto, deitado, de costas para a porta. Ricardo, chamei. Ele se virou. Quando me viu, seus olhos encheram de lágrimas. Pai! Sentei na cama, segurei a mão dele. Filho, olha para mim. Ele olhou e chorou como eu nunca tinha visto. Me perdoa, pai, me perdoa. Eu fui um péssimo filho, eu te abandonei. Eu só liguei quando quis alguma coisa. Eu não mereço você. Meu coração partiu. Ricardo, eu perdi tudo, pai. O emprego, a dignidade. E mereço. Eu mereço tudo isso. Abracei meu filho. Ele chorou no meu peito como quando era criança. Filho, você errou. Errou muito. Mas eu sou seu pai. E pai não abandona filho. Ficamos ali, abraçados, enquanto anos de mágoa e dor escorriam. Depois, sentamos na sala. Patrícia fez café. Conversamos. De verdade, Ricardo contou como tinha se perdido, como deixou o trabalho consumir ele, como se afastou de mim por vergonha depois que a Célia morreu. Eu não sabia como lidar com o luto, pai, e foi mais fácil sumir do que enfrentar. E quando a Patrícia descobriu do seguro? Ele baixou a cabeça. Eu vi uma desculpa para voltar, mas pelo motivo errado. Ricardo, eu mudei o beneficiário do seguro. Ele levantou os olhos, surpreso. O quê? Mudei. Deixei para os seus filhos e para algumas instituições. Silêncio. E então ele sorriu. Um sorriso triste, mas sincero. Obrigado, pai. Obrigado por me dar a lição que eu precisava. Eu escolhi dinheiro
e perdi você. Agora eu entendo o valor do que eu joguei fora. Naquele momento vi meu filho de verdade, quebrado, mas real. Fiquei 3 dias em Belo Horizonte, não no quarto de hóspedes, na sala mesmo, num colchão inflável. Mas dessa vez, estava perto da minha família de verdade. No primeiro dia, sentei com Ricardo e Patrícia para entender a situação real. As dívidas somavam R$62 mil, não 80. Patrícia tinha exagerado no desespero. Vocês conversaram com as administradoras dos cartões? Perguntei. Não. A gente só fugiu do problema, disse Ricardo. Então é por aí que começa. Vamos renegociar. Passei o dia ligando, conversando, negociando. Conseguimos parcelar em condições melhores. Iria apertar, mas era possível pagar. Ricardo me olhava com admiração. Como você sabe fazer tudo isso, pai? Filho, quando você trabalha nos Correios a vida inteira com salário apertado, aprende a lidar com dinheiro. Aprende que dívida se enfrenta, não se esconde. À noite jantamos juntos. Lucas e Ana Clara estavam mais soltos. Ana Clara até sentou no meu colo. Vovô, você vai morar aqui agora? Não, minha neta. Vovô tem a casa dele, mas vou visitar mais vezes. Promete? Olhei para o Ricardo. Ele acenou com a cabeça. Prometo. No segundo dia, acompanhei Ricardo numa entrevista de emprego. Ele tinha mandado currículos durante a semana. Uma concessionária menor estava precisando de vendedor. Sentei na recepção enquanto ele entrava. Rezei. Deus ajuda meu filho. Dá a ele mais uma chance. Ele saiu 40 minutos depois, sorrindo. Começo segunda. Abracei ele ali mesmo. Tô orgulhoso de você, filho. Ele segurou minhas mãos. Pai, eu quero pedir uma coisa. Quando eu receber meu primeiro salário, quero ir te visitar em Valadares. Eu, a Patrícia e os meninos. E quero conhecer seus amigos. O seu Moacir, a dona Lourdes. Quero conhecer sua vida. Minha voz falhou. Eu ia gostar muito disso. No terceiro dia antes de voltar, sentei sozinho com Patrícia. Patrícia, eu não vou fingir que o que você fez não doeu. Doeu muito. Eu sei, seu Jorge. E sinto muito. Mas eu entendo que você estava desesperada. E que às vezes o desespero faz a gente tomar decisões ruins. Ela limpou as lágrimas. Eu vou fazer diferente daqui pra frente, prometo. Então me promete uma coisa. O quê? Cuida do meu filho. De verdade. Com amor. Não com aparências. Prometo. Quando Moacir e eu voltamos para Valadares, eu era outro homem. Ainda doía. Ainda havia mágoa. Mas também havia esperança. Na segunda seguinte, fui ao banco. Peguei os R$1.200 que Ricardo tinha me dado meses atrás. Transferi de volta para a conta dele com um recado. Para ajudar no recomeço. Com amor, pai. Ele ligou chorando. Pai, você não precisava. Eu sei. Mas eu quis. Agora usa isso com sabedoria. 2 semanas depois, num sábado de manhã, ouvi barulho de carro na frente de casa. Olhei pela janela. Era Ricardo. Com Patrícia, Lucas e Ana Clara. Saí correndo. Vocês vieram. Prometemos, não foi? Disse Ricardo sorrindo. Passamos o dia inteiro juntos. Apresentei eles para o Moacir, que fez churrasco. A dona Lourdes trouxe um bolo. Os meninos brincaram no quintal. Lucas ficou fascinado com as histórias do Moacir sobre a Vale. Ana Clara ajudou a dona Lourdes a regar as plantas. E Ricardo ficou sentado do meu lado na varanda, em silêncio, só aproveitando. Pai, ele disse, sua vida aqui é bonita. É simples, mas é minha. Eu entendo agora por que você não quis largar tudo. Você tem raízes aqui. Tem pessoas que te amam de verdade. E você também tem, filho. Agora você sabe quem são elas. Antes de ir embora, Ricardo me abraçou forte. Obrigado por não ter desistido de mim. Filho, pai nunca desiste, mesmo quando dói, mesmo quando decepciona. A gente ama sempre. Eles partiram. Acenei até o carro sumir na esquina. Moacir veio pro meu lado. E aí, valeu a pena? Valeu. Cada lágrima, cada dor. Valeu. Você é um homem sábio, Jorge. Não. Sou só um pai que quase perdeu o filho. E que Deus me deu mais uma chance. Naquela noite, sozinho em casa, peguei a carta que tinha escrito pro Ricardo. A carta que seria lida depois da minha morte. A carta cheia de mágoa e decepção. Rasguei e comecei outra. Meu filho amado, se você está lendo isso, é porque já parti. Mas quero que saiba.
Você me deu os momentos mais felizes da minha vida. Erramos os dois, mas aprendemos. E no fim, o amor venceu. Cuida dos seus filhos. Ama sua esposa. Vive com dignidade. E lembra sempre, o maior tesouro não está no banco. Está no coração das pessoas que ficam ao nosso lado. Te amo, Ricardo. Seu pai, Jorge. Guardei a carta na gaveta e sorri, porque finalmente meu filho tinha voltado, não pelo dinheiro, mas por amor. 6 meses se passaram. Ricardo visitava todo mês. Às vezes ficava só um dia, às vezes o fim de semana inteiro. Mas sempre vinha. E sempre ligava no meio da semana só para conversar. As conversas agora eram diferentes. Ele perguntava como eu estava de verdade. Contava dos meninos. Dividia as dificuldades do trabalho novo. Pai, o salário é menor, mas eu tô mais leve, sabe? Sei, filho. Dinheiro não traz paz, caráter traz. Um sábado, ele chegou com uma novidade. Pai, eu e a Patrícia decidimos uma coisa. Vamos vender o apartamento. É grande demais, caro demais. Vamos para um menor. Pagar as últimas dívidas e recomeçar sem peso. Segurei o ombro dele. Essa é a decisão mais madura que você já tomou. Aprendi com o senhor. Naquele mesmo fim de semana, Lucas me perguntou: Vovô, por que você mora sozinho? Porque a vovó já partiu, meu neto, e papai tem a vida dele. Mas você não fica triste? Às vezes. Mas eu tenho amigos, tenho a igreja, tenho vocês. Ele pensou um pouco. Quando eu crescer, vou morar perto do Senhor. Aí você nunca vai ficar sozinho. Meus olhos marejaram. E isso seria muito bom. Ana Clara, que ouvia tudo, completou. E eu também. Vou fazer comida para o vovô todo dia. Abracei os dois. E senti que tudo tinha valido a pena. 1 mês depois, fui ao advogado. Doutor, quero fazer mais uma mudança no testamento. Sim, senhor Jorge. Quero incluir meu filho Ricardo de volta. O advogado ergueu as sobrancelhas. Tem certeza? Tenho. Mas quero dividir de forma justa. 1/3 para os netos quando completarem 18. 1/3 para as instituições de caridade. E 1/3 para o Ricardo. Posso perguntar por quê? Porque ele aprendeu. Porque ele mudou. E porque amor também é dar segundas chances. Os documentos foram alterados. Não contei para o Ricardo, não precisava. Aquilo não era mais sobre herança. Era sobre confiança restaurada. Numa tarde de domingo, depois da igreja, o pastor me chamou. Irmão Jorge, queria conversar com o senhor. Sim, pastor. Sua história tem inspirado muita gente aqui na congregação. Pais que estavam brigados com filhos. Filhos que se afastaram dos pais. Sua jornada mostrou que é possível reconstruir. Pastor, eu não fiz nada demais. Só amei meu filho do jeito certo. Exatamente. E isso é raro hoje em dia. Ele me pediu para dar um testemunho num culto. Aceitei. No domingo seguinte, subi ao púlpito, olhei para a congregação, rostos conhecidos, Dona Lourdes na terceira fileira, Moacir no fundo. E para minha surpresa, Ricardo, Patrícia e as crianças. Eles tinham vindo sem me avisar. Respirei fundo. Irmãos, meu nome é Jorge Silveira, tenho 66 anos e quase perdi meu filho por causa de dinheiro. Contei tudo, a descoberta, a dor, o plano, a lição, a reconciliação. Eu poderia ter cortado meu filho da minha vida. Tinha motivos. Mas Deus me mostrou que amor verdadeiro não é só para quando tá fácil. É principalmente quando tá difícil. Hoje, meu filho tá aqui. Não por interesse, mas porque escolheu voltar e eu escolhi receber. Se você tá brigado com alguém da sua família, eu te desafio. Dê o primeiro passo, não espera o outro, porque a vida é curta. E no fim, o que fica não é o dinheiro, é o amor que a gente plantou. Desci do púlpito, Ricardo me esperava, nos abraçamos ali na frente de todos. A igreja inteira aplaudiu. Depois do culto, várias pessoas vieram falar comigo, contar histórias parecidas, pedir oração, pedir conselhos. Seu Jorge, o senhor me inspirou a ligar para o meu pai. Faz 3 anos que a gente não se fala, disse um rapaz. Então liga hoje. Não espera, respondi. No caminho de casa, Ricardo dirigia. Eu no banco ao lado. Pai, obrigado por ter contado nossa história. Por quê? Porque ela pode ajudar outras famílias. E porque me fez ver o quanto eu era egoísta. Você mudou, filho. Ainda tô mudando, todo dia. Mas agora sei o caminho. Chegamos em casa. Antes de entrarem,
Sentei com o Ricardo na varanda. Filho, tem uma coisa que eu quero te dar. Entreguei um envelope. O que é isso? Abre. Ele abriu. Era uma cópia do Novo Testamento. Leu em silêncio. Quando terminou, olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Pai, você não precisava. Eu sei, mas eu quis. Porque você provou que merece. Não o dinheiro, mas a confiança. Ele me abraçou. Um abraço longo, verdadeiro. Eu vou honrar isso, pai. Prometo. Eu sei que vai. Naquela noite, depois que todos foram dormir, fiquei sozinho na varanda. O céu estava cheio de estrelas. Pensei na Célia, em como ela ficaria feliz vendo o Ricardo assim. Pensei na jornada, na dor, nas lágrimas, mas também na vitória. Porque no fim, o que importava não era o seguro de 380 mil reais. Era ter meu filho de volta. Era ver meus netos crescendo perto de mim. Era saber que plantei algo que ia durar para sempre. O legado do amor verdadeiro. Moacir apareceu na cerca. Ainda acordado, pensando na vida. E aí, valeu a pena? Sorri. Cada segundo. Jorge, você é um exemplo. Não, sou só um pai que quase desistiu. Mas Deus não deixou. Ele levantou a xícara de café. Um brinde. Aos pais que não desistem. E aos filhos que voltam para casa. Bati minha xícara na dele. Amém. E ali, naquela varanda simples, numa casa pequena em Governador Valadares, eu entendi o verdadeiro significado de riqueza. Não estava no banco, não estava em apólices de seguro. Estava nas pessoas que amamos, nas segundas chances que damos, no perdão que oferecemos, na paciência que cultivamos. Ricardo tinha dito aquela frase meses atrás. A gente devia se ver mais. E agora, finalmente, a gente se via. Não por obrigação, não por interesse, mas por amor. E isso não tinha preço. Família é quem fica, não quando é conveniente, mas quando é difícil, quando dói, quando o amor precisa ser provado. E no fim, o maior tesouro que podemos deixar não é dinheiro. É o exemplo de que vale a pena lutar por quem amamos. Esta é a história de Jorge Silveira, um pai que quase perdeu o filho, mas que, com sabedoria, fé e amor, conseguiu trazê-lo de volta. Se essa história te tocou, deixa nos comentários de onde você está assistindo. E se você também tem uma história de reconciliação, compartilha com a gente, porque histórias assim precisam ser contadas, para lembrar que sempre há esperança, sempre há recomeço, sempre há amor.